bom dia a todos. Quero-vos dizer que são todos muito bem-vindos à nossa celebração online. Quero-vos dizer também que é um prazer poder contar convosco e juntos podermos celebrar ao nosso Deus, mesmo estando longe, podemos ficar perto. E que o nosso coração possa regozijar-se, porque o Senhor Ele está connosco, independentemente do lugar onde nos encontramos. Quero-vos dizer que muito em breve estaremos juntos. No mês de junho, iremos iniciar as nossas celebrações presenciais e quero-vos dizer também que já elaborámos o documento a ser entregue na Câmara Municipal e nas autoridades competentes, dizendo-lhes aquilo que nós estamos dispostos a fazer e como vamos fazer, segundo a segurança que é nos exigida. Quero-vos dizer também que será um prazer receber-vos aqui, neste lugar. Este lugar tem estado um pouquinho solitário, como é natural, mas acreditamos que quando nós começarmos a vir aqui, este lugar se encherá de alegria, de riso, de contentamento, porque é um prazer sempre juntos podermos olhar uns para a cara uns dos outros e podermos ter alegria no nosso coração. Então que aproveitem este momento para entregarem o vosso coração nas mãos de Deus, louvem ao Senhor, entreguem o vosso coração, as vossas ansiedades diante da sua vida, da sua presença e tudo aquilo que vocês desejam que venha a acontecer de bom. Orem por isso e acreditem que o Senhor está convosco todos os dias.
Oh Jesus, tu és a fonte que nunca mais secará, e quem de ti beber a valer, sede nunca mais terá. A tua água é mais pura do que o mais puro cristal. Nenhuma das fontes que fizeste nos montes nos dá água igual. Oh Jesus, tu és a fonte que nunca mais secará, e quem de ti beber a valer, sede nunca mais terá. A tua água é mais pura do que o mais puro cristal. Nenhuma das fontes que fizeste nos montes nos dá água igual. Eu bebi da tua água, eu bebi um dia, saciaste a minha alma, tão cansada ela seguia. Eu bebi e não terei sede nunca mais, pois eu quero beber e beber com prazer. Jesus, dá-me mais. Todos. Oh Jesus, tu és a fonte que nunca mais secará, e quem de ti beber a valer, sede nunca mais terá. A tua água é mais pura do que o mais puro cristal. Nenhuma das fontes que fizeste nos montes nos dá água igual. Eu bebi da tua água, eu bebi um dia, saciaste a minha alma, e tão cansada ela seguia. Eu bebi e não terei sede nunca mais, pois eu quero beber e beber com prazer. Jesus, dá-me mais. E eu bebi da tua água, eu bebi um dia, saciaste a minha alma, e tão cansada ela seguia. Eu bebi e não terei sede nunca mais, pois eu quero beber e beber com prazer. Jesus, dá-me mais. Olá, meus amigos. Nos dias de hoje, não tomemos mal por mal, antes pelo contrário, que a nossa boca não se abra para o mal. Procuremos fazer o bem, procuremos paz. Por isso hoje desafio-te a procurar o lugar secreto, a curvar-te perante o Senhor e buscar esse bem, a paz que o Senhor nos dá. Ele está atento a quem faz o bem, está atento às suas orações. O Senhor não aprova quem faz o mal. E ninguém, mas ninguém vos fará mal, se for seguidor do bem. Por isso, busquem no Senhor a vossa força, ouçam o que Ele tem para vos dizer e ensinar. Ele não vos decepcionará. O Senhor ama-nos incondicionalmente. Que tenham um resto de bom dia e que o Senhor vos abençoe ricamente. Estou tão preocupada. As minhas irmãs estão contaminadas com o vírus. Não posso isto, não posso aquilo, não posso aqui, não posso acolá, não posso. Estou mesmo preocupada.
Não sei o que é que hei de fazer. Ah, já sei! Estou, doutora? Doutora Fé, olá, bom dia, como está? Ah, está a chegar, Sra. Doutora. Sim, sim, doutora. Obrigada, Sra. Doutora. Até já, doutora. Bom dia, diretora. Bom dia, senhora. Então, o que é que eu posso ajudar? Sra. Doutora, temos um vírus muito mau que está a atacar as nossas irmãs. A Meningites, Maria Esquecida, Tina Linguaruda e Saira Gastadora. Que é um vírus, não posso. Não sei o que é de fazer, Sra. Doutora. Pelo que eu estou a ver, isto já está num estado muito avançado. Eu vou para o gabinete preparar as coisas e vem comigo, está bem? Obrigada. Vocês têm que ser tratadas, porque senão este vírus vai arruinar a Associação de Senhoras da IAC. Ana Preguicites, venha Ana Preguicites, que a doutora vai atendê-la agora. Ai, não posso! Que preguiça! Não posso! Ai, uma cadela! Não posso! Bom dia, doutora Fé. Bom dia. Bom dia, senhora. Doutora Fé, como está? Então, do que é que se queixa? Diga lá. É o seguinte, não posso! Não vê que eu não posso? Não posso! É assim, não posso. Do modo da GST, não posso. Os meninos falam, não posso. Dão-me cargos com mais responsabilidade, não posso. Tenho reuniões com o pastor, não posso. Tenho que rever os pontos todos. Olha, então, estou tão exausta. Muito bem. Vamos fazer um check-up geral. Pode ser? Sim? Bom dia. Bom dia, senhora doutora. Sim. Olha, com este aparelhinho nós vamos lhe ver a temperatura e a pressão arterial, tá bom? Preciso do seu pulso, faz favor. Direitinho. Obrigada. Só um bocadinho. Vou precisar que respire fundo, está bem? Respirar fundo. Bem fundo. Mais uma vez. Bem fundo. Só mais uma vez. Vá. Bem fundo. Isso. Ok. Certíssimo. Então, Dona Ana, o que é que eu tenho aqui que lhe posso dizer? A sua... Olá, senhora doutora. Como está? Olá, bom dia. Já cá estamos? Pronto. Então, o que é que eu lhe posso dizer? Olha, a sua temperatura está muito baixa. O pulso muito fraquinho. Não posso. Em termos respiratórios, também não estamos aqui a inalar muito bem. Não posso. O que é que se passa consigo? Não posso. Pronto. Uma enorme fraqueza espiritual, percebe? Está muito fraquinha. Eu vou-lhe prescrever aqui uma receita que vai ter de fazer tudo conforme eu vou-lhe indicar aqui, está bem? Não posso. Vários tratamentos. E eu acredito que com isto vai se sentir mais revigorada Não posso. e com mais vontade, está bem? Então vá. Deixa aqui se já passa. Vou-lhe pedir que leia para ver se tem alguma dúvida, está Não bem? posso. Epá, isto tudo. Sim. Não posso. Numa grama de poder, acrescenta-se meia hora de estudo e uma pitada de interesse pelo trabalho. Não posso. Continua. Misturando-se ainda uma boa quantidade de oração. Não posso. Toma certa infusão logo que me seja dada qualquer responsabilidade na igreja. Não posso. Repita a dose sempre que for
melhoras. Não posso. Está bem? Vá, com licença. Vamos lá, vamos lá. Ana, as melhoras. Podes chamar a seguinte, se faz favor. Não posso. Não posso. É assim. Espera aí, Sr. Doutor. Já me esqueci de uma coisa. Ai, não posso. Doutora Fé, bom dia, como está? Então, diga-me lá o que é que se passa consigo. Ai, doutor, não posso. Eu esqueci de tudo. Tudo que me pega, eu esqueço logo a seguir. Se pedirem alguma tarefa para fazer para Deus, eu esqueço logo tudo a seguir, nunca mais faço. Não posso, doutor. Não posso. Ó, doutor, eu ando muito psiquiatra. Psiquiatra. Psiquiatra, Isso. mesmo. E já tomo estes medicamentos todos. Mas cada vez que eu tomo, eu fico mais esquecida ainda. Pois. Não posso tomar isto. E é só? Eu tenho que é só, doutor. Ok. Não posso. Ok, vamos fazer assim. Eu vou-lhe fazer aqui um pequeno questionário para tirar aqui as dúvidas, está bem? Sim. Primeira questão. Ora regularmente, todos os dias? Ai, não posso. Doutor. Lê a palavra com regularidade? Não posso. 2 a 3 vezes por semana, não? Não, é menos ainda. Ok. Costuma comparecer com frequência nas reuniões da IAC? Sim, isso me parece. Muito bem. Aí me parece. Costuma comparecer nas atividades propostas? Não posso. Muito bem. Olha, Doutor, diga. mas eu não vim a uma consulta. Vinha e está na consulta. Então, isto é um consultório. É sim, senhor. Este é o nosso consultório da nossa clínica. Então, mas eu assim, com tanta gente a olhar para nós, eu não tenho felicidade nenhuma. Felicidade? O que é felicidade? A doutora não sabe o que é felicidade? Não estou a perceber, não. A doutora ainda percebe menos do que Mas isso é outra queixa que tem? eu sinto felicidade. Não sabem o que é felicidade. Para quê, querida? Diga lá para eu poder ajudar. Eu queixar-me, queixar-me com tudo o que eu tenho. Pode-se queixar, pode, mas tem mais alguma Mas queixa? eu não tenho felicidade nenhuma assim. Com tanta gente a olhar para mim. É que isto parece quase um parvalhento, Parlamento. O Parlamento. É isso mesmo, doutora. Pronto, é assim, pronto. Eles lá tratam da saúde, mas nós aqui curamos, é diferente, está bem? Já percebi. Era privacidade, era isso. É isso mesmo. Está bem. Assim Não se não preocupe. posso, assim não posso. Não se preocupe, nós aqui não vai ter que despir, não tem que fazer nada, está bem? Era só nas perguntinhas, está bom? Muito bem. Pequeno. Então, o que é que eu denoto aqui? Uma grande... Como é que eu lhe hei de explicar? Uma subnutrição da alma, percebe? Ou seja, a sua alma tem necessidades, precisa de ser alimentada a tempo e horas, na quantidade certa, com o alimento certo, da palavra, da oração. Não posso. E a senhora tem-se esquecido dessas necessidades da alma, então está muito fraca. Não posso. Então, eu vou ajudar, eu tenho aqui um remédio. Este multivitamínico é fantástico. Vai tomar uma cápsula por dia, está bem? E vai notar que começa a sentir assim mais vontade de ler, mais vontade de orar, mais energia, começa a sentir aquela Não vontade posso. de imitar a Cristo. Pode, toma, um por dia, está bem? Pode levar esse. Não posso. Doutora, Sim, diga. eles até estão todos sosseguinhos. Sim, não, Será que já apanharam a fibrose? Aquela fibrose que o coronavírus. eu não posso.
Não se preocupe, isto é só fachada em vidro. Mas eles não estão quietinhos. Coitados. Eles... Coitados. Então já conviram-se. Fibrou-se. Pronto, as melhoras. As melhoras. Eu vou ler isto, mas eu não posso. Eu não posso fazer o tratamento. Não posso. Pode. Então, obrigada. As melhoras. Um bom dia. Ai, não posso. É melhor chamar a seguinte, mas a senhora esqueceu-se. Obrigada. Tina Barulho, venha que a doutora está a chamar. Ok. Mas eu tenho uma coisinha para falar ainda antes, porque eu tenho muitos assuntos para resolver. Então é assim, você é a diretora que não observa nada do que se passa à sua volta. Eu sou muito observadora. Então, eu tenho que reparar em todas as coisas que acontecem nesta igreja. Porque, não sei porque, eu só reparo nas coisas más, mas pronto. Adiante. Então, eu queria dizer, há aqui uma pessoa que pertence ao louvor, que aquele irmão que toca guitarra, que é o Anjo, vocês sabem. Vocês já repararam que ele tem sempre a guitarra desafinada. Mas é cada desafina dela que até mete emoção. Mas vocês não reparam nada nisso. Eu é que tenho que reparar nestes pormenores. Pronto, já viram? Venha, Tina, Não venha. posso ainda. É só um bocadinho. Ainda tenho que falar de outra situação. Aquele irmão lá do bar, o Joaquim, vocês não sabem bem, vocês já repararam nas fatias de bolo que ele serve às pessoas todos os dias? São tão fininhas que aquilo parece um pedacinho de papel. Vocês acham isso certo? Eu não acho, mas eu é que reparo nestes pormenores, vocês nem por isso. Vocês não veem nada. Oh, Tina, venha que a doutora está a chamar. Ó, só um último assunto. E ainda há outra coisa mais grave. A nossa pastora. Vocês já repararam no novo penteado que ela tem? Isto é penteado de pastora? Eu acho que não. Acho que as pastoras que se prezem devem vir com o seu lencinho ao pescoço com sinal de muito respeitinho. Mas pronto, só eu é que reparo nesses pormenores. Vocês nunca veem nada. Venha, Tina, que a doutora... Ok, pronto. A doutora espera. Venha. Olá, doutora, como está? Bom dia, doutora. Bom dia, Como bom dia. está? Obrigada. Então, do que é que se queixa? Ó, doutora, dizem por aí que eu ando afetada com o vírus do número. E então? Pronto, eu realmente não posso fazer algumas coisas na igreja. Porque estou muito ocupada a reparar nos defeitos, a reparar nas coisas erradas. E não posso estar atenta na celebração, porque estou a dizer mal das outras pessoas. O nosso pastor Valmont até já disse que eu tenho o dom das línguas. Nem faço ideia o que é que ele quis dizer com isso. Mas eu não posso estar atenta às coisas, porque eu tenho que estar atenta às pessoas que entram e que saem, onde é que elas sentam, o que é que elas trazem vestido, e eu não posso prestar atenção nas outras coisas. Sim, estou a perceber. Olha, por falar em línguas, vamos fazer aqui um pequeno exame, está bem? Ok, doutor. Vou-lhe pedir que abra a boca e ponha a língua de fora, pode ser? Mais um bocadinho mais. Ok, pronto, já está. Desculpe lá, tinha mesmo de dizer. Ok, doutor. Então, o que é que eu vi? Está já. Este é dos sintomas mais sérios e mais graves deste vírus. Sim. Estou assim toda afetada. Está. Já está aí com uma evolução muito grande. Sim. O exame é um bocadinho desconfortável, mas tem que ser. Olha. Então, passa-se o seguinte. Nós vamos ter que intervir aqui. Porque este sintoma não só afeta a si, mas propaga-se muito rapidamente para os outros, percebe? Magoa as outras pessoas. É muito grave por isso. E então, nós vamos ter que fazer aqui uma contenção, está bem? Vamos ter que fazer aqui um tratamento de contenção para que o mal que tem desapareça e não se espalhe aí por toda a gente, não é? Ok, doutora, vou fazer um esforço. Tá. Eu não sei se posso. Mas vai ter mesmo de se esforçar. Eu vou passar aqui uma receita. Ok, doutora.
Isto é assim. Eu vou ver se posso, ok? Olha, ouça-me com muita atenção porque o assunto é muito grave. Está bem. Tem aqui umas gotas. Você vai ler para ver se tem alguma dúvida. Mas eu digo já, estas gotas são muito picantes. Está bem? Está bem. Mas sempre ouvi dizer: mais vale entrar no céu com a língua a arder do que ir abrasar no inferno. Ok, doutora. Então vamos lá levar isto a sério. Veja lá se tem alguma dúvida. Então, Centro de Saúde da IAC, aceitamente. Mistura-se uma boa quantidade de referência ao nome de Deus com uma quantidade dobrada de amor a Cristo e à sua obra de redenção, acrescentando uma boa dose de consideração. Cada vez que você não conseguir ficar quieto na celebração, ou cada vez que abrir a boca para falar mal das irmãs, tome 10 gotas deste medicamento e isto vai ajudá-la a estar atento. E vai dar-lhe consciência que o Senhor está no seu santo tempo, fazendo-a compreender que você não tem o direito de perturbar ou julgar as outras pessoas. Ok, doutora, estou um bocadinho atrapalhada, mas pronto. Eu vou tentar seguir o tratamento à risca. Muito obrigada. Ânimo às melhoras. Obrigada. Pode chamar a seguir. Ok. Sara, gastadora, pode ir você, por favor. Licença. Bom dia, doutora Fê. Bom dia, doutora. Então, Sara, diga lá o que é que se passa consigo. Então, a minha diretora disse que eu estou com vírus e não posso. Mas é só porque eu não consigo contribuir para a igreja. Eu trabalho, né? Eu pago as minhas contas, mas eu sempre tenho algo novo para comprar para mim. E quando me dou por conta, o dinheiro já acabou e não posso contribuir. Ok. Então, olha, vamos fazer aqui um pequeno exame, está bem? Eu vou-lhe pedir que leia esta frase que aqui está. Não posso, não consigo, Não consegue ver? não consigo entender, está embaralhado. Não posso. Percebe? São letras. Sim, letras são. Não mas consegue eu não consigo. discernir as Não, letras. não. Pronto, ok. É exatamente aquilo que eu pensava. O quê? Então, é assim, este vírus tem vários sintomas, não é? Alguns mais graves do que outros. E este é também um dos sintomas sérios. Sério? Sim, a sério. Portanto, o que é que se passa? Trata-se de uma miopia espiritual. O que se está a passar com a Tina é que a sua visão está muito reduzida, percebe? Está só assim muito centrada no seu umbigo e precisa de abrir para os outros, para perceber que os outros têm necessidades, que a igreja tem contas a pagar, tem ações a fazer, que há pessoas à sua volta que podem precisar de si, da sua ajuda. Então, é que isto depois cada vez vai ficando mais centrado e depois pode desenvolver outros sintomas. Não é bom. Temos que intervir já, está bem? Tá bem, doutora. Então vamos lá. Vou ver se eu posso. Vai ter que poder, querida, vai ter que poder. Temos mesmo de agir, está bem? Vai fazer exatamente aquilo que eu vou passar aqui. Tem que levar isto a sério. Vou ver se eu Certo? posso. E logo vai começar a notar a diferença, está bem? Deixa-me só aqui carimbar, que isto é... Pronto. Sei também. A propósito, eu tenho que pagar? Não, porque eu já pus o carimbo, é como participar. Porque eu tô sem dinheiro, é a crise, sabe? Receita médica. Toma-se com regularidade o comprimido do mandamento de Deus. Até aí tudo bem. Alternando com a cápsula da vitamina D, acompanhada de uma boa dose de oração fervorosa, para que possa estar disposta a fazer sua vontade. Acrescenta-se ainda uma boa quantidade de visão das necessidades da sua igreja. E a esta visão mistura-se com algumas pitadas de disposição para renunciar ao comodismo, conveniências, interesses pessoais, a fim de poder colocar sua vida e seus talentos e bens a serviço de Deus. Doutora, parece difícil. Talvez eu não possa. Vai conseguir, ânimo, Sara, vai conseguir. Obrigada, doutora. Faça o possível. As Com licença. melhoras. Tá, obrigada. Diretora, está tudo chato, senhora. Olha, eu espero que
que corra tudo muito bem, está bem? Foi um prazer colaborar convosco. Eu acho que logo vocês vão notar a diferença, está bem? Tenho certeza, senhora, que com estas suas receitas, este vídeo do não posso logo será arruinado. Completamente. Vá, muito prazer. Obrigada, Até à próxima, com licença. Olá, diretora. Bom dia, como está? Diretora, vimos aqui falar consigo. Faz favor, Pedro, fala com a diretora. Sr. Diretor, eu estou tão feliz. Estou tão feliz, graças a Deus, estou tão feliz. Sabe, tenho que tomar tudo direitinho, que a doutora Fé me recitou. Nunca mais voltarei a dizer não posso. Não é verdade, meus queridos irmãos? É verdade. Verdade. Diretora, eu estou feliz. Eu estou outra pessoa, nunca mais me esquecer. Eu agora, quando virem para fazer alguma coisa para mim, irei dizer sim, eu posso. Muito bem. Pois é, senhora diretora, é verdade. Eu tenho também feito o tratamento todo direitinho e já me sinto com mais forças. Agora, eu continuo, claro está, a falar demais e a falar pelos cotovelos. Mas, desta vez, eu estou a utilizar o meu falar para o bem. Para falar, incentivar os irmãos, para edificar o nosso reino de Deus, para incentivar o pessoal da igreja. Eu falo e falo e falo. Mas falo para o bem e não para o mal. Verdade, diretor. E o nosso lema agora é tudo posso naquele que me fortalece. Queridas irmãs, estou muito contente. É uma alegria vê-las assim. E estou certa que o Senhor também está alegre. Amém. Por isso vamos trabalhar para o Senhor com alegria, obediência e de coração. Amém. Amém. Por mais que possa ser odiado, poderei amar. Por mais que eu esteja triste, poderei sorrir. Ainda que as dúvidas me assaltem, poderei confiar. Ainda que as lutas sejam difíceis e duras, poderei vencer. Ainda que ao redor sejam dificuldades, poderei perseverar até ao fim. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Tu és tão fiel, Senhor, e nós te damos tantas graças, porque Tu estás aqui, ouves o clamor do nosso coração e atendes, Senhor, a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, o grande provedor, te adorarei. Shalom, és muita paz, és a nossa paz, libertador, Tu és, te adorarei. Deus fiel, Deus fiel,
Olá, bom dia, meus queridos irmãos e amigos, todos aqueles que estão a ver. Então, nesta manhã, eu quero dizer que estou muito grata a Deus pela vossa vida, porque vocês têm sido um povo excelente, um povo generoso, um povo amigo, e eu agradeço a Deus por vocês. Nesta manhã, eu gostava de ler uma palavra para vocês que fala acerca da generosidade e como Deus é fiel na nossa vida e Ele dá-nos esta promessa. Então encontra-se no Salmo 37, no versículo 25 e 26, e diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. E eu também fui muito abençoada com estes 2 versículos, porque realmente nós somos abençoados por Deus. Não temos que ter medo, nunca nos vai faltar nada, porque Deus é assim. Deus diz que a nossa descendência é abençoada e que nós nunca iremos mendigar o pão. Por isso, seremos sempre fiéis e generosos uns com os outros, para que nunca nos falte nada a ninguém, nem àqueles que são nossos na fé e aqueles que não são nossos também, que eles também precisam. Então, que cada um de nós contribua com o coração generoso, porque Deus é fiel. A sua palavra assim diz. Nunca nos vai faltar nada daquilo que nós damos. Nunca nos vai faltar nada. O Senhor diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Por isso mesmo, não temos que ter medo, porque Ele é fiel. Ele dá-nos o pão de cada dia para nós e para abençoarmos aqueles que precisam. Então, nesta manhã, que cada um contribua com aquilo que o seu coração desejar contribuir. Porque fique firme, Deus nunca lhes vai faltar com aquilo que você contribui. Então pode contribuir através de transferência bancária, MBWay, e também, se não puder e não tiver condições, pode também vir entregar aqui na quinta. Então, meus queridos, tenham um dia muito abençoado. Que Deus vos abençoe ricamente e que sejam sempre generosos. Um beijinho muito grande para vocês e creio que a gente se verá em breve, muito breve. Já tenho muitas saudades. Beijinho.
tua fidelidade é grande, Senhor, e nós te damos muitas graças. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela igreja, agradecemos porque nos proteges a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que tens feito por nós e em nós. A igreja, a tua igreja aqui no Cartacho, te louva e te agradece em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez e ainda não é desta vez que estamos juntos de uma forma presencial, mas breve, se Deus quiser, iremos estar juntos aqui na nossa quinta, onde temos espaços verdes fantásticos, sombras fantásticas, e preparem-se, preparem o vosso coração, busquem o Senhor, porque algo novo e algo bom está para acontecer. Bom, tenho uma palavra de Deus para esta manhã e algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante esta semana e algo que está muito relacionado com aquilo que partilhei no domingo passado. O título da minha mensagem hoje chama-se É Urgente Acreditar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 17, e vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Todavia abençoarei aquele que confia em mim e procura em mim segurança, diz o Senhor. Esse é semelhante a uma árvore plantada à beira de um regato, estendendo as suas raízes para a água, não teme quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Pouco lhe importa se não há chuva, porque não deixa de dar fruto. Até aqui a palavra de Deus. Não importa as circunstâncias, podes confiar em Deus. Ele é fiel. Porque aquele que confia em Deus sempre será recompensado. Porém, quando a pessoa não confia, Deus fica impossibilitado de agir, porque a fé é o ingrediente necessário para que Deus se manifeste na nossa vida. Sempre vale a pena entregarmos completamente a nossa vida ao cuidado de Deus. Agora, como é que nós podemos fazer isso? É muito simples. Através de um investimento diário de comunhão com Deus, de comunhão com Ele. É só pensar no relacionamento que tem com qualquer pessoa. Não se confia num desconhecido, mas confia-se de verdade numa pessoa que, à medida que nos relacionamos com ela, nos aproximamos, e ao nos aproximarmos, vamos ficando amigos, e isso faz com que exista confiança. Então, o texto que lemos, este texto em Jeremias, ilustra como o nosso interior está a ser preparado quando estamos alimentados da água da vida de Deus, que é a sua palavra. Ela, a palavra, é a base que precisamos, é o fundamento que precisamos para sentirmos seguros em todas as estações da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Queridos, circunstâncias adversas irão surgir. É como de estações. O calor surgirá, a chuva chegará depois. E porquê? Porque as circunstâncias deste mundo, elas são muito dinâmicas. São muito dinâmicas, ou seja, não vale a pena reclamarmos, não vale a pena chorarmos, porque todos nós passaremos por aflições e isto é uma coisa certa. Mas não importa. Pode confiar sempre no Senhor Deus, pois o que prometeu, Ele não mudará. Ele é fiel. Agora, a pergunta é, tem as suas raízes
plantadas junto a este ribeiro, conforme disse Jeremias, conforme disse a palavra que nós lemos. Pois é justamente isso que fará a diferença na minha vida e na sua vida no dia da adversidade. Bom, se estiver firmado no Senhor, se estiver posicionado nele, em Deus, na sua palavra, nada o abalará. Nada. As épocas, elas podem ser de transição. As épocas podem ser de caos. As épocas podem ser de calmaria. As épocas podem até ser provocadas por mudanças radicais na sua vida. Mas aquele que alimenta o seu interior, aquele que nos alimenta constantemente, continua a criar condições para que a nossa vida ela continue firme, ela continue arraigada, ela continue de tal maneira que lemos lá no versículo que a planta, a árvore que está plantada junto a ribeiros de água, diz que, ainda que exista muito calor, as suas folhas, elas nunca irão ficar secas, sempre ficarão verdes. Então, meu querido, continue com as suas folhas verdes, produzindo frutos, demonstrando coragem naquele que tudo crê. Quero-te dizer que, apesar das tempestades, os que confiam no Senhor ficarão sempre de pé. Jesus fala sobre duas pessoas que construíram a sua casa e, olhando do lado de fora, as casas, elas pareciam iguais, mas algo decisivo as diferenciava. O que era? O seu fundamento. Uma delas estava construída sobre a rocha e outra estava construída sobre a areia. E eu quero ler esta pequena passagem que o Senhor Jesus nos entregou, que se encontra no capítulo 7 do livro de Mateus, começando a ler no versículo 24. Mateus, capítulo 7, vou começar a ler no versículo 24. Jesus estava a falar sobre a importância não apenas de conhecermos a sua palavra, não apenas de escutarmos a sua palavra, mas também de a pormos em prática. E então está escrito assim, desta forma, capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 24. E diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Quando Jesus partilha esta parábola com o povo, ele estava a dizer que aqueles que confiam no Senhor, independentemente das circunstâncias da sua vida, irão passar, sim, por situações adversas, por contrariedades, por desafios, mas a sua casa, por causa da forma como ela está fundamentada, ela permanecerá de pé. Ela vai ficar de pé. Ela não vai cair. Mas todo aquele homem que construiu a sua casa, mas a construiu de uma forma negligenciosa, aquele que construiu a sua casa e a construiu de uma forma insensata, diz a palavra de Deus, que quando vierem as contrariedades, as mesmas contrariedades, ou seja, as mesmas tempestades,
os mesmos ventos, os mesmos problemas, diz que aquela casa, ela vai ficar destruída. E grande irá ser a sua queda. Bom, em determinado momento, vieram as adversidades. Chuvas fortes, rios a transbordar, ventos. A casa que estava firmada na rocha ficou em pé, mas a que estava construída na areia caiu. Agora repare. Embora a casa estivesse construída na rocha, ela sofreu muitas tentativas de ser derrubada. Muitas vezes nós nutrimos expectativas de perfeição para a nossa vida. Talvez por causa de coisas que assistimos na TV, por causa de influências que estão sobre nós nas redes sociais, noutras pessoas. Mas a Bíblia nunca nos prometeu que nós, cristãos, não tivéssemos adversidades. Não, Senhor. A Bíblia diz que nós iríamos passar por aflições neste mundo. O próprio Jesus diz isso. No livro de João, no capítulo 16 e no versículo 33, Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições neste mundo. Mas para termos bom ânimo. Porquê? Porque Jesus venceu. E venceu o mundo. Então, as tempestades vêm de forma intensa. Nós não queremos vivê-las, mas não temos como evitar nenhuma delas. Nenhuma delas mesmo. A minha questão nesta manhã está relacionada com algumas perguntas que quero deixar. Como é que está o teu fundamento? Onde é que está fundamentada a tua vida? Quais são os valores? Os princípios? Qual o propósito da tua vida? Eu não sei se já pensaste nisto, mas nenhum de nós nasceu por acaso. Nenhum de nós nasceu por engano. Nenhum de nós nasceu porque um dia alguém achou, algum homem achou que nós deveríamos nascer. Não. Nem nascemos porque pedimos. Não. Nós nascemos por causa de um propósito. E o propósito está no coração de Deus. O Senhor tem um plano para cada homem, para cada mulher, para cada família, para cada cidade, para cada nação. Mas a verdade é que cada um de nós nasceu segundo um propósito. E é ao encontrarmos esse propósito para a nossa vida que nós vamos encontrar a felicidade, o gozo, o contentamento. Porquê? Porque andamos neste mundo não ao sabor do vento, mas andamos neste mundo e sabemos o que estamos cá a fazer. Então, como é que está o teu fundamento? Onde é que a tua vida está fundamentada? O que é que determinará o que acontecerá na sua vida durante e após as tempestades? O que é que determinará o que acontecerá na sua vida após a tempestade? Não será o seu fundamento? Não será o fundamento que vai determinar o resultado? Bom, como Jesus nos ensinou, o resultado da casa que foi construída sobre a areia foi desastroso. Ela caiu, ela ficou destruída. Ou seja, muita dificuldade, muita tristeza, muito descontentamento, muita aflição, sonhos interrompidos. Mas não é, nem nunca foi esse o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade. Por isso é que, se crês nas promessas de Deus, deves preencher a tua mente com a verdade declarada na palavra. E essa verdade que está declarada na palavra, ao ser absorvida por cada um de nós, ela vai firmar-nos, ela vai fazer com que a nossa fé ela aumente. Então, a minha pergunta é: será que é as promessas de Deus que dão fundamento à tua vida? Ou será que tu estás a confiar ainda em algumas soluções que esta terra, que este mundo
que os poderosos desta terra têm para te oferecer. Escuta isto, meu querido. Jesus é a nossa rocha, é a nossa segurança e sustento. Segure-se nele. Coloque nele toda a sua esperança, toda a sua confiança. Não se espante com os problemas. Não se espante com as ameaças. Firme-se cada vez mais sobre a revelação que vai tendo da verdade, que é a sua palavra. E não tenha dúvidas que ficará de pé. E ficará de pé para quê? E porquê? Para cumprir todo o propósito que Deus estabeleceu desde a criação do mundo. Qual é o meu convite? O meu convite é que hoje, tu que nos escutas, possas firmar as tuas raízes junto ao único que pode te oferecer segurança. Nele, pode confiar nele. Pode confiar. Confiar de que maneira? De confiar ao ponto de dependermos de Deus. Depender de Deus é um privilégio. Olha o que a Bíblia nos ensina no livro de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículos 10. Então diz assim a palavra do Senhor: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Bom, não importa a situação que vivamos, de dor ou de alegria. Porquê? Porque Deus quer estar sempre connosco. Ou seja, lembram-se do que partilhei no domingo? Ele próprio quer que tu saibas isso. E isso é uma promessa. Deus está connosco. Deus é um Deus connosco. Deus é um connosco. Ele é Emmanuel. Então, não importa a situação que vivamos, quer vivamos em dor, quer vivamos em alegria, é bom ter presente. Deus quer estar sempre connosco. E quer estar connosco porquê? Porque um dia nós conhecemos Jesus Cristo. E ao conhecer Jesus Cristo, nós fizemos com que Jesus fosse, a partir desse dia, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, esta promessa, a promessa que o Pai fez, ela cai sobre nós. Que promessa é esta? Que Deus é um Deus connosco, que está no nosso meio, para nos ajudar quando vierem as tempestades, a adversidade e os problemas da vida. Quando nos submetemos ao Pai, quando nos submetemos à verdade, à sua palavra, significa que nós confiamos nele. Quando nos humilhamos diante de Deus, significa que reconhecemos que Ele é maior do que tudo e que nós dependemos dele. Humilhar-se diante de Deus não significa que somos seres desprezíveis, sem importância. Ao contrário, significa que somos homens e mulheres que temos convicções. E a convicção é que somos cuidados por um Pai que jamais falha. Um Pai que nos ama de uma forma incondicional. Pensa comigo. Muitos de nós tivemos a oportunidade, o privilégio, ou não, de irmos à tropa. Outros tiveram mesmo que enfrentar uma guerra. E como soldados, eles estiveram lá numa missão. Agora imaginem que estes soldados que estavam nessa missão, nesta guerra, eles não queriam saber das palavras que o comandante, o seu capitão, o general, como quiserem chamar, declarassem sobre eles. Imaginem que eles não queriam saber disso. Ou seja, ele orientava, ele entregava estratégias, ele dizia como é que eles deveriam de fazer, mas eles ignoravam isso. Eles não queriam saber disso. Ou seja, imaginem se estivermos numa missão de guerra como soldados
Nós precisamos de estar debaixo das ordens de alguém, das ordens do general do exército, que tem as estratégias traçadas. E nós não as conhecemos. Não as conhecemos. Em 2 de Crónicas, no capítulo 20, um rei, o rei Josafá, ele era um homem temente a Deus. E um dia ele foi avisado que uma grande multidão, um exército poderoso, viria lutar contra ele. O primeiro sentimento que ele tem foi de medo. Mas logo ele decidiu buscar o Senhor. Ele foi aos pés de Deus. Se prostrou diante de Deus, em oração, e convocou todo o seu povo a fazer o mesmo. E ele disse ao Senhor, representando ali todo o povo, ou seja, todo o povo estava na mesma sintonia. Porquê? Porque todo o povo estava com medo. Todo o povo estava receoso. Porquê? Porque sabiam que os povos, ou aqueles guerreiros que vinham na direção deles para os exterminar, eram muito poderosos. Eram mais poderosos do que eles. Mas Josafá, ele prostra-se diante de Deus, e junto de todo o povo, ele diz assim, ele pede assim ao Senhor: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti. Nós nos apresentaremos diante desta casa e sabemos que o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, Josafá entendeu que o seu general era o Senhor. Então o primeiro sentimento que tem foi o sentimento do medo. O medo, ele bate-nos à porta. Nós não podemos evitar que este sentimento nos bata à porta. Mas uma coisa é o medo bater-nos à porta. Outra coisa é nós abrirmos a porta, deixarmos o medo entrar e se instalar na nossa vida. Porque se o medo se instala na nossa vida, ele passa a dominar as nossas escolhas. Ele passa a dominar o curso da nossa vida, ao ponto de nós deixarmos de fazer aquilo que deveria de ser feito para fazermos aquilo que não deveríamos de fazer. Josafá entendeu que o seu general era o Senhor. Então ele submeteu-se ao seu comando. Ou seja, submeter-se ao comando de Deus significa estar protegido, muito mais do que se fôssemos a sair por aí, fazer as coisas sozinhos, pela nossa cabeça. Por isso é que sempre que alguém se humilha diante de Deus, se coloca no lugar de dependência total. Esse alguém é exaltado para a glória do Senhor. A Bíblia ensina e diz que esperem com paciência debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sempre que alguém se humilha diante de Deus, se coloca no lugar da dependência total. Então, meus queridos, a humildade não tem nada a ver com pobreza ou com algum fator financeiro. Ela tem a ver com o comportamento que vestimos todos os dias, declarando a soberania de Deus. Depender de Deus é um privilégio. Quando nos humilhamos, Ele nos exalta e nos anima. Resumindo, aquele que confia em Deus sempre será recompensado. Porém, quando a pessoa não confia, Deus fica impossibilitado de agir, porque a fé é o único
ingrediente necessário para que Deus se manifeste na nossa vida. Não podemos ignorar o facto de que aflições iremos ter sempre. Não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta... Porquê? Porque nós vamos passar por isso. Aliás, nós neste momento estamos a passar por isso. A questão é, onde é que as nossas raízes estão plantadas? Onde é que o nosso fundamento está estabelecido? E porquê? Porque apesar das tempestades, se o teu fundamento, se as tuas raízes estiverem estabelecidas no lugar certo, tu ficarás de pé. Jesus nos ensinou sobre a construção da vida de maneira diferente. A casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Quando vieram os ventos, quando veio a tempestade, ela veio de igual maneira para ambas as casas. Quem as via achava que elas eram idênticas e iguais, mas havia uma diferença. E a diferença estava relacionada no fundamento. Então, uma ficou de pé, a outra caiu e grande foi a sua desgraça. As tempestades vêm de forma intensa. Nós não queremos vivê-las, mas não temos como evitar muitas delas na nossa vida. Como está o teu fundamento? O teu fundamento irá determinar o resultado. Ou seja, o que é que acontecerá à tua vida após a tempestade? Jesus é a nossa rocha. Por isso é que depender dele é um privilégio. Depender de Deus leva-nos a reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua força. Por isso é que precisamos sim de nos humilharmos diante de Deus, para que a seu tempo Ele nos levante e nos anime. E humilhar porquê? Porque às vezes nós achamos que por nós mesmos, ou por confiar noutros homens, temos capacidade de superar aquilo que é impossível. Não nos deixemos enganar. Quando nos submetemos diante de Deus, significa que confiamos nele. Que confiamos nele. Então, falei do rei Josafá, que percebeu que vinha contra ele um grande exército. O seu primeiro sentimento foi de medo, mas logo ele entendeu que o seu general era o próprio Senhor e recorreu a ele. E a sua declaração, ela é poderosa. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O livramento de Deus. Aliás, quem experimentou o livramento de Deus sabe muito bem aquilo que eu estou a querer dizer. Então, sempre que alguém se humilha diante de Deus, se coloca no lugar de dependência total. E a humildade nada tem a ver com pobreza ou com algum fator financeiro. Ela tem a ver com um comportamento que vestimos diariamente. E esse comportamento declara a soberania de Deus. Depender de Deus é um privilégio. A minha oração hoje é que cada um de nós, incluindo eu, possa reconhecer hoje o caráter bondoso de Deus e entregar-se ao cuidado dele, ao cuidado daquele que tudo pode, porque as suas promessas jamais falharão. Que cada um hoje deseje reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Não existe nada mais poderoso que o Senhor. Nem existe maior privilégio do que ser seu filho e viver na sua dependência. E é isso que faz de nós mais que vencedores por aquele que nos amou.
Deus te abençoe. Procura hoje ter um encontro com Deus. Procura hoje confiar nele, entregar a Ele toda a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Até uma próxima semana.